Glória a Deus. A temática de hoje é evangelismo pessoal. A mensagem é um Messias. Nós vamos nos basear no livro de João, capítulo 1, versículo 41 e 42, que diz assim: a primeira coisa que André fez foi achar a seu irmão Simão e dizer-lhes: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Glória a Deus. Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, faz uma reforma, Senhor, faz uma reforma nos púlpitos da igreja com relação à tua palavra. Que todos os mecanismos saiam, mas que possamos centralizar teu filho Jesus em todas as proclamações daqui para frente. Que eles possam entender que todo sermão tem que ter o teu filho centralizado daqui para frente. Usa-me como instrumento teu, pois sou pó e cinza. Usa-me em nome de Jesus. A palavra que eu vos trago, ela é bastante conscientizadora. Sim. Estava em casa meditando nessa palavra sobre o evangelismo pessoal, quando uma pessoa se dispôs a pessoalmente pregar na praça e na esquina a palavra. A mensagem pessoal é a que mais penetra entre outras de púlpito ou de ponto de pregação, porque a necessidade espiritual é totalmente diferente. Mas quando uma pessoa se dispôs pessoalmente a pregar o evangelho, ele está dizendo: eu vou levar aquela pessoa até a presença de Jesus, e aí é Jesus que vai se responsabilizar para com ela. E aí nós se tornamos canal, um veículo para levar, conduzir alguém até Jesus. Como foi a história de João Batista. Na primeira vez, ele está pregando o batismo de arrependimento. Desceram todos até ele. Até Jesus também desceu. João Batista sendo o canal dali, o batismo de arrependimento. Quando Jesus desce, ele vê o céu aberto, o Espírito descer em forma de pomba e pousar sobre Jesus, dando legalidade para o ministério de Jesus Cristo. Ali João Batista, o profeta, viu que Deus está atestando, habilitando Jesus para uma grande obra. Então ele entendeu que Jesus era o remidor de Israel, o Messias, o ungido de Deus. Então, o que João Batista agora vai fazer? João Batista vai agora centralizar agora a sua mensagem, não no batismo de arrependimento, mas na pessoa do Messias. Ele vai centralizar completamente a pessoa do Messias. E ele entra com as suas centralizações, com a argumentação que era usual naquela época. Sim, todo ó Israel que descera ali entendia acerca do que João vai dizer. Quando Jesus vem na segunda vez, ele está passando, João aponta, o Batista, o profeta, aponta para Jesus: és o Cordeiro de Deus. Logo, esse testemunho, essa pronúncia de João Batista, ele se tornando um canal, um veículo, assim como você vai se tornar daqui para frente um canal, um veículo para apontar para Jesus como aquele que tira o pecado. Era assim entendido acerca do Cordeiro, a eficácia do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. O holocausto que era colocado o Cordeiro,
as falas do sacerdote que dizia acerca de quem levava o cordeiro. Aí João, ele identifica Jesus como o cordeiro, então ele centralizou a pessoa de Jesus. Ele já não leva mais acerca do batismo, mas ele centraliza presencialmente a pessoa de Jesus. E o que é que nós tiramos aqui? João Batista fez muitos discípulos, inclusive Pedro, e tinha 2 discípulos. Na segunda vez que Jesus está a passar diante de João, o Batista, João diz: és o Cordeiro de Deus. 2 discípulos levantam, em vez de seguir João Batista, ele passa a seguir a pessoa de quem João Batista está apontando como o Cordeiro de Deus. O que é que eu entendo aqui? João Batista teve um chamado ministerial específico, mas ele não buscou seus próprios interesses nesse chamado, e nem buscou ser a estrela, o tal. Logo, ele compreendeu que ele tinha que fazer com que o seu chamado apontasse para a pessoa de Jesus Cristo naquela época. E aí, a eficácia do seu chamado estava no trilho certo. Possivelmente, vós que estão nessa caminhada como arauto do Senhor, estão desinteressados em mostrar para o seu público quem é, a quem o seu ministério deveria apontar, que seria Jesus, centralizar a pessoa dele. Eu sempre venho pensando comigo ultimamente que nós estamos precisando de uma reforma na pregação, porque as mensagens já não são cristocêntricas, já não aponta para a pessoa de Jesus como o remidor, a pessoa que pode solucionar, mas sim o arauto, o pregador, o profeta, quer tomar glória diante do seu público. Mas ele vai aprender aqui com Jesus, ele vai aprender aqui com João Batista, que mesmo ele sendo um dos profetas poderosos, ele centralizou a pessoa de Jesus. Aleluia. Ministério sem centralizar Jesus não é ministério, é qualquer coisa. Ministério, se não apontar para a pessoa de Jesus, não é ministério, é qualquer coisa. Porque Jesus, até o próprio Jesus disse: aquele que se estiver em mim e eu nele. Escuta, o ministério que não aponta para a pessoa de Cristo, não está nele, dificilmente vai frutificar. Então entendamos com João Batista. Aí 2 discípulos levantam, e um deles é André. E quem é André? André, entendeu? Filho de Tiago, como está escrito aqui, irmão de Pedro, pescador. E aí André passa a escutar Jesus. Na sua mente, o Cordeiro de Deus, sabendo ele que seria o seu remidor. Mas a expectativa era de outro pensamento que André ele expressa dentro da mensagem. E o pensamento de André é muito profundo para aquela época. O ministério de João Batista aponta Jesus como o Cordeiro. E agora André está andando com Jesus. E aí André ouviu Jesus. Tudo que ele tinha acerca do Messias, na sua mente, ele confronta com aquilo que ele está vendo, está ouvindo acerca de Jesus. E aí André se preocupa, sabe com quem? Com seu irmão. André vai lhe dar-lhes a notícia. Escuta-me, por favor. Todos nós somos irmãos. Se André se preocupou com seu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, e que é a imagem de André, nós devemos nos preocupar com nossos irmãos na estrutura de imagem de Deus. Escuta-me. E quando André deixa Jesus falando, pregando, ele vai
até a pessoa de Pedro. E quando ele chega na pessoa de Pedro, é aqui que é chamado o evangelismo pessoal. Quando ele vai na pessoa de Pedro, ele está pessoalmente com Pedro. A mensagem de André, a mensagem centraliza o Messias naquela época, que era tão esperado. E André diz a Pedro: achamos, olha o que ele diz, achamos, glória a Deus, achamos o Messias. Aí João, o apóstolo João, para traduzir para nós, ele diz aqui, que quer dizer o Cristo. Achamos. A palavra de André para com Pedro, no evangelismo pessoal, a mensagem centralizada é: achamos o Messias. A palavra achamos significa que ele estava procurando, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso mostrar a você que todos os judeus estavam procurando nas terras de Israel o Messias. Sim, estava procurando o Messias, mas ainda o Messias não tinha sido manifestado. A palavra Messias significa o Cristo, o ungido de Deus, que tinha as suas finalidades que faria na nação de Israel. Então, o coração de André, quando viu que no ministério de João Batista apontava Jesus como o Cordeiro, ele passou a seguir Jesus. E agora André vai até Pedro e diz a Pedro, olha a mensagem dele, evangelismo pessoal, olha a mensagem dele: achamos o Messias. Aleluia. Está no plural, achamos. Não só foi ele que achou, Pedro também achou. Aleluia. As demais pessoas que estavam acharam. Escuta-me, por favor. Quando os 3 magos chegaram em Jerusalém, anunciando e dizendo assim: cadê o nascido rei dos judeus? Já era outra profecia acerca que o Messias iria reinar. Se você for ler a palavra, você vai ver, identificar que houve-se um alvoroço completamente dentro das fronteiras de Israel. Ei, toda a população de Israel esperava o Messias, procurava o Messias, entendia que ele estava entre eles, que o tempo era propício. E aí não só a população de Israel tinha essa esperança messiânica, como também o Sinédrio, os escribas, o grupo dos escribas, o grupo dos fariseus, os doutores da lei. O Sinédrio, quando se reunia, as palavras eram acerca do ungido, o Cristo, do rei. E aí, mas só que não tinha sido manifesto entre eles quem seria o Messias, o Cristo. André expressa que procurava, não só André procurava, mas também a mulher samaritana expressa o pensamento de todos os samaritanos acerca da vinda do Messias. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela expressa para ele que quando o Messias vier, vai nos esclarecer tudo. O entendimento da mulher samaritana é que o Messias iria lhe formar, trazer todas as informações necessárias que ela estava precisando. E o pensamento da samaritana expressa para todos os samaritanos: quando o Messias vier, aleluia, glória a Deus. Quando o Messias vier, ela diz, e Pedro diz, achamos, e André diz para Pedro: achamos o Messias. Escuta-me, por favor. Agora o Messias tem que ser manifestado para Israel. O Messias tem que ser manifestado agora para Israel. Pedro, glória a Deus, junto com André,
João o Batista manifesta Jesus como cordeiro, manifestou Jesus como cordeiro. E aí, esses dois discípulos vão seguir Jesus. E agora Pedro, André está manifestando o Messias para Pedro. Evangelismo pessoal. A mensagem: achamos o Messias, a esperança de Israel. Vimos ele, não era só ele nascer entre Israel, tinha que ser manifestado, alguém tinha que manifestar. Se Pedro não fosse, se André não fosse até Pedro e manifestar que ele já estava, o Messias já estava entre eles, logo Pedro nunca iria apacentar o rebanho do Senhor. Se André não fosse até Pedro para falar para ele: achamos, vou te mostrar, vou te manifestar o Messias para você, achamos ele. Aleluia. Pedro, André está sendo aqui completamente o canal, um veículo, assim como você também pode ser um veículo da parte de Deus para a sua sociedade, no evangelismo pessoal, no seu trabalho, na sua casa, na sua sociedade, aonde você for, você pode, se você quiser, manifestar o Messias para outra pessoa. André manifestou o Messias para Pedro, sim, manifestou o Messias para Pedro. Evangelismo pessoal, e a mensagem é centraladora, a mensagem chega a centralizar o Cristo. Manifestou André para Pedro: achamos o Messias esperado. Primeiro ponto: André manifesta o Messias para Pedro. Você tem que ter essa responsabilidade. Há uma palavra muito séria do apóstolo Paulo: como eles vão crer se não há que pregue? Quer dizer, nós temos que manifestar dentro de nossa casa, entre nossos amigos, entre nossos irmãos, aonde estiver semelhança da parte de Deus, nós temos que manifestar: achei o Messias, o Cristo. Se nós não manifestarmos, se nós não erguermos a nossa voz em proclamarmos que Ele está entre nós, nunca a pessoa que está do seu lado vai invocar o seu nome, vai conhecer Jesus. Nunca, de jeito ou maneira. O evangelismo pessoal, ele é importante por conta disso. Pedro e André estavam em particular evangelismo pessoal, e a mensagem de André para com Pedro foi centralizando o Messias. Escute bem, e também quando você for manifestar o Messias, não coloque outro tipo de mecanismo ou mensagem. Centralize completamente a pessoa de Jesus. Diga que ele foi enviado da parte de Deus, com objetivos e interesses de fazer o resgate para quem vai te ouvir daqui para frente. Como eles vão crer se você não manifesta? Como a sua família vai crer se você não manifesta? Como os seus amigos vão crer se você não manifesta para ele a pessoa de Jesus? Escute bem, o Espírito Santo está falando contigo. Para Jesus se manifestar para outra pessoa, é necessário que você pregue, é necessário que você fale. Aleluia. Como eles vão crer se não há quem pregue? Evangelismo coletivo é bom, ao ar livre também é bom, melhor ainda é o pessoal, porque a responsabilidade agora é sua, pessoal. Glória a Deus. A responsabilidade pessoal do evangelismo. Você não mais precisa sair com multidões, com muita gente, não. Evangelismo pessoal, ele alcança sim. Alcança sim, você precisa fazer isso. Primeira coisa, André falou para Pedro: achamos a mensagem, o Messias.
centralizou Jesus. Glória a Deus. A segunda coisa, André leva Pedro até Jesus. Aleluia. O pleno conhecimento de Jesus. O André, discípulo, leva Pedro ao pleno conhecimento de Jesus. A única diferença entre Pedro e André e o nosso tempo de hoje é que André não teve muita dificuldade. Por quê? Porque Jesus estava presente no recinto, no ambiente. Enquanto André está guiando Pedro até Jesus, o nosso papel de hoje, atual, proclamadores do Evangelho, quando fomos pregar a palavra, além de nós primeiro manifestar o Messias, nós temos que conduzir a pessoa até Jesus, o pleno conhecimento de Jesus. É isso mesmo. Jesus disse aos discípulos, dizendo assim: ide pregar o Evangelho, fazei discípulo, e dizendo assim: fazei guardar tudo aquilo que eu vos fiz guardar. Jesus manifestou Deus para os discípulos e conduziu os discípulos até o conhecimento de Deus. E agora Jesus está dizendo aos discípulos: quando forem pregar, não é suficiente só me manifestar, tem que fazer eles guardar. Eis aí uma responsabilidade nossa, de entendermos a Escritura Sagrada, de compreendermos ela, porque agora nós temos os 66 livros em mãos, e aí é um trabalho da área pedagógica que eu e você temos que ter. Para o serviço ser completo, pessoal, nós temos que formar, temos que dar-lhes a quem vai nos ouvir, levar o pleno conhecimento. É por isso que eu sempre digo que os obreiros têm que ter o conhecimento acerca de Jesus muito profundo na palavra. Tem que conhecer os evangelhos que falam acerca de Jesus. Aí vai ser completo as pessoas a quem você manifestou Jesus, e aí vai ser completo que você vai conduzir ele ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. A segunda lição, André levou Pedro ao conhecimento de Jesus. De lá para cá, o que é que vai acontecer? Evangelista Júlio, vou dizer a você, de lá para cá quem se responsabiliza é Jesus. Agora, a segunda coisa, a terceira coisa, qual esforço você que é pregador pode fazer para levar alguém até o conhecimento de Jesus? Essa aqui é forte. Qual esforço você pode fazer para levar alguém até o conhecimento de Jesus? Escuta-me, por favor. Havia um homem paralítico que estava com a sua maca, sua cama ali. E 4 homens, que é chamado amigo do Evangelho. Isso significa que é os 4 evangelhos que conduz o homem ao pleno conhecimento de Jesus. Os 4 homens tinham interesse de levar a pessoa paralítica até o conhecimento de Jesus, e de lá quem ia fazer é Jesus. Agora, qual tipo de esforço você pode fazer para que isso aconteça, ou possa acontecer? Vamos lá? Os 4 pensaram, os 4 tiveram unidade de pensamento, os 4 tiveram os mesmos propósitos. Quando eles viram as dificuldades da primeira entrada, quando eles viram as dificuldades da segunda entrada, que seria pela janela, os 4 não mediram esforço para tirar o telhado da casa. Escuta, você vai entender agora que não é só manifestar como André manifestou a pessoa de Pedro a Jesus. André conduziu até o pleno conhecimento de Jesus.
Mas vai chegar situações para mim e para a sua pessoa que nós temos que pensar o que eu posso fazer, até que ponto eu tenho que me submeter, qual tipo de esforço eu tenho que fazer para conduzir um pecador ou uma pessoa que esteja precisando de Jesus ao seu conhecimento. Esses 4 homens estão destelhando. Aqui é a seara deles, aqui é o esforço deles. Eles empenharam força, eles empenharam suor, eles empenharam completamente a sua saúde, o seu vigor, a sua força física. É o que você tem que fazer também. Aí eu acho muito engraçado, interessante também, que às vezes eu vejo muitos irmãos pegar caixa pesado no ombro, empenhando força, suor vem. Às vezes eu já vi muitos pregadores carregando caixa sozinho, colocando na extensão, empenhando força para levar alguém ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero dizer para todos esses que fizeram isso em outras épocas, que estão fazendo nesta época, não vai ser em vão o teu trabalho. Jesus vai acabar se encontrando com ele. Só não para de estar fazendo esse serviço. Se o seu serviço é braçal, tu está carregando caixa, tu está carregando carroça, escuta, tu está carregando outro tipo de coisas para fazer com que isso leve a pessoa ao pleno conhecimento de Jesus. Não para, continua, porque vai ter recompensa por teu galardão. E os 4 evangelhos, amigo do evangelho, está tirando o telhado, empenharam esforço, força. E se você parou de fazer isso, lembra da onde tu caíste, sente saudade desta obra, sente saudade. Até que ponto você pode empenhar esforço para levar alguém ao pleno conhecimento de Jesus? Glória a Deus. Até que ponto Deus está falando contigo? Deus está falando com você. Aleluia. Deus está falando com você. Até que ponto você pode ajudar alguém a chegar ao pleno conhecimento de Jesus? Escuta, já que você não pode ir, você pode orar. O seu joelho por um missionário, por uma missionária, por um trabalho de evangelização, você pode orar sim. Você pode contribuir com esse trabalho, já que você não pode ir, está orando, mas tem condições de... Você pode contribuir, esse é seu esforço. Você pode contribuir sim também na obra, dar condições para as pessoas que estão indo, estão dispostos a pregar a palavra. E esses 4, eles tiveram uma surpresa. Quando ele desce esse paralítico, Jesus resolve a história dele. A história da salvação, a tua fé te salvou. A história física, impossibilidade de andar. Ei, os 4 saíram dali regozijados. Empenha esforço na obra de Deus, porque vai ter recompensa. Eu vejo alguns jovens também, e louvo a Deus pela vida deles, que estão se dispondo para levar as pessoas ao pleno conhecimento de Jesus. Deus abençoe vocês. Então André conduziu agora Pedro ao pleno conhecimento de Jesus. A terceira questão que eu observei do evangelismo pessoal. E aí a quarta foi essa: Jesus é o valente. Não importa quem você vai manifestar Jesus, possa ser para um traficante, uma prostituta, possa ser para qualquer um meliante de alta ou baixa sociedade. O bom é pegar aquelas pessoas que estão desprezíveis mesmo, manifesta Jesus para ele. Jesus se manifestou para os pobres. O evangelismo pessoal tem essa tendência, tanto coletivo como pessoal. Quando André agora leva Pedro ao pleno conhecimento de Jesus, Jesus se responsabiliza. Jesus diz para nós: não se preocupe, só apenas manifesta eu a pessoa dele e conduza ele até a mim.
porque eu sou o valente que faço a diferença. Olha o que Jesus diz a Pedro, que foi conduzido pela pessoa de André. Olha o que ele diz: e levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluia. O caso de Pedro, Jesus, sabe o que foi que ele fez? Mudou o nome. Disse que ele era filho de João, seria Cefa, agora vai ser chamado de Pedro. Mas o caso da pessoa que você vai manifestar Jesus, dependendo da carência dele ou dela, vai ter situação que Jesus vai entrar como valente. Como valente. Vai amarrar aquela pessoa, aqueles demônios que estão dentro daquela pessoa e vai expulsá-lo. Se for questão de droga, Jesus é o valente que tira o vício. Se for questão de prostituição, que a pessoa não consegue ficar com uma pessoa só, Jesus entra. Se for questão de nobreza, pobreza, Jesus dá uma riqueza celestial para aquela pessoa no seu interior, e a igreja local passa a cuidar desse membro. Se for questão completamente de mau índole, você manifestando Jesus para ele, conduzindo até o pleno conhecimento de Cristo, Jesus liberta a índole dele e a índole dela. Qualquer questão que for, Jesus se responsabiliza. Evangelismo pessoal alcança. Só depende de você que está me ouvindo. Aleluia. Depende de você. Há muitas pessoas precisando que você manifeste Jesus para ele. Há muitas pessoas. Como crerão se não há que pregue? Como pregarão se a igreja não enviar? Glória a Deus. Como? Muitas pessoas estão precisando ouvir uma palavra da sua boca. Muitas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de sua boca. Deus é fiel. A obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor não pode parar. Se dedique nesta obra. Diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa ele fazer a obra. Deixa ele te usar. Vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma Holy Spirit, come and fill me. Take your place. Here I am. Santo Espírito, vem encher-me. Faz a obra, eis-me aqui. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Então começa na minha vida.
Estamos com um probleminha aqui, mas conseguimos externar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo sobre a obra da evangelização pessoal, a mensagem, o Messias, para centralizar Jesus como único e suficiente Salvador. Nós não precisamos de outro mecanismo para levar a pessoa ao pleno conhecimento de Jesus. André manifestou Jesus para Pedro. André conduziu Pedro ao pleno conhecimento de Jesus. E vai ter a ocasião que você vai ter que desenvolver força física, o que você vai poder fazer para conduzir alguém à presença de Jesus. Os 4 homens destelharam, mas conduziram. Escuta-me, o Senhor conta com você. Deus conta com você. Em nome de Jesus. Vou orar por vocês agora, para que Deus possa, em nome de Jesus, reavivar essa chama, né? Reacender, na verdade, essa chama que está dentro de você, que está bem pouquinho, mas acredito que a partir de hoje você vai conseguir voltar a produzir, a levar pessoas ao pleno conhecimento de Jesus. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida. Não consegui executar o hino, mas Deus é bom, Ele é fiel. Até amanhã, em nome de Jesus, às 19 horas até às 8. Soberano, grandioso, eterno Deus, te agradeço, Pai. Que palavra o Senhor colocou na boca, no lábio do teu servo. Te agradeço por tudo. Aqueles que ouvirem e vão ouvir, Senhor, possam ser edificados por essa palavra. Eu possa ver pessoas, homens e mulheres, que uma vez se dedicaram à tua palavra, à tua obra, voltando novamente a proclamar a tua mensagem, Deus. Praça e esquina. Ajuda eles, porque eu sei, Deus, que não é fácil, mas hoje o Senhor vai reavivá-los para a honra e glória do teu nome. Ajuda teu povo a cumprir o chamado que o Senhor teve para com eles, a ser igual André, que manifestou o teu filho a Pedro. Em nome de Jesus. Amém e amém.